2.0 é 2.0 por dois motivos, eu queria deixar claro, né? Um é porque é a segunda versão desse projeto. A gente fez a primeira versão desse projeto, foi feita para o Museu Nacional em Brasília em agosto de 2009. Como fazer um audiovisual não linear, dinâmico, que trabalhasse com a estética do banco de dados, se constituísse como metacinema, ou seja, um cinema feito a partir de outras referências e cuja a leitura e interpretação pelo público fosse mediada por celulares. A questão é que esse é o filme da era do homem sem a câmera. Vocês todos conhecem o enunciado aí, chave, né, do Dziga Vertov, a ideia do homem e a câmera, do embate cotidiano mediado pela grande popular, e a nossa ideia foi fazer uma experiência totalmente alheia a isso. Nenhuma das imagens desse nosso audiovisual foi captada por nós. E pouquíssimas dessas imagens são imagens filmadas. Na verdade, elas são conjuntos de fotos. E todo o material foi coletado na internet. A criação dele é um processo editorial. E é um processo também, acima de tudo, de arquivamento. Esse projeto tem 555 imagens. Só que cada uma dessas imagens é fragmentada nesse mosaico por um programa que foi desenvolvido especialmente para este projeto, que transforma, carrega esse banco de dados, o Flickr que todo mundo tem, e carrega essas imagens numa sequência em mosaico fragmentado. E cada uma dessas sequências, então, acaba se multiplicando, porque se eu tenho 550 imagens e cada uma dessas imagens, ela acaba sendo multiplicada em um conjunto de 8, 10. A ideia, então, era trabalhar com essa reprogramação do banco de dados, tratar o Flickr da maneira como ele de fato é, um grande banco de dados. As imagens foram coletadas, padronizadas, arquivadas. Cada uma dessas fotos tem um verbete. Quer dizer, o projeto fora da projeção, ele vira uma enciclopédia sobre as telecomunicações e a cultura, que é um grande tema sobre o qual nós trabalhamos aqui. O projeto está dividido em 4 blocos temáticos, quer dizer, cada bloco temático é um álbum de imagens, com as suas referências, que são exatamente esses 4 que vocês veem na lateral: redes, mobilidade e cidadania e tecnoimaginário, que foi o recorte que nós optamos como sendo 4 pilares que poderiam permitir discutir ou pensar essas relações entre telecomunicações e cultura. Muito da nossa ênfase acabou sendo circunscrita à contemporaneidade, mas o projeto tem uma série de outras referências também arquivadas no nosso site. São mais de 5.000 fontes consultadas, referenciadas e disponibilizadas para o público, que vão aí do século XV ao século XX. Um projeto de audiovisual não linear mediado pela participação do público, sem, com isso, transformar o projeto num banco de dados em aberto para receber imagens aleatórias que fossem geradas. Por que não receber imagens aleatórias? Tecnicamente era super possível, conceitualmente não tinha nada a ver. Esse é um audiovisual que tem um tema, as telecomunicações e a cultura, e exigiria a gente colocar filtros, moderadores que fossem selecionar que conteúdo era pertinente, que conteúdo era impertinente, de modo que não foi feito. Era muito mais interessante para a gente trabalhar com a ideia do público, de uma certa forma, descascar
a superfície do nosso filme. É como se a gente pensasse esse audiovisual como um audiovisual em camadas e que ele fosse generoso o suficiente para permitir que qualquer um com um aparelho de celular pudesse descobrir quais eram as camadas embutidas dentro dessa informação visual remixada. A ideia de fazer o projeto nesse formato era como se a gente pudesse fazer. Você está assistindo Kill Bill do Tarantino e cada cena que aparecesse você pudesse apontar o celular e descobrir de que lugar o Tarantino tirou aquele diálogo, de que lugar é aquele personagem, já que o resultado final é um pouco essa mistura de referências. Essa ampliada que o Rafael deu aqui é o que vocês fazem com o celular. Essas sequências todas de imagem terminam com um código de barras, que é um QR Code, Quick Response Code, né? Isso é um código de barras para ser lido pela câmera do celular. Quando você lê, ele decodifica na palma da sua mão, né, no visor do celular, as informações que você está vendo e amplia no telão, né, essas informações, que podem ser as mesmas que você está vendo no seu celular ou não. Por quê? Porque você tem 6 pessoas mexendo ao mesmo tempo. Todas acessarão informações na palma da mão. Uma delas é que vai conseguir ampliar a imagem no telão para as pessoas que não estão com o celular na mão. Tem aí com o projeto, um projeto de realidade aumentada, usar o celular como uma lente, né, que pudesse descascar as informações que estão embutidas no nosso caso no audiovisual, mas que é o princípio da realidade aumentada em qualquer coisa. O segundo nível de navegação é esse controle celular, que é o controle remoto. Quando você aponta o celular para escolhe um bloco temático, pode ser redes, mobilidade, tecnoimaginário, ou em cidadania, e muda a sequência que você vai passar. Em síntese, era criar, e daí a importância do tamanho da projeção, um impacto visual suficientemente instigante que mobilizasse as pessoas a querer saber o que é, qual é a informação que está nesse quadradinho aqui, né? Que nesse caso que a gente utilizou códigos, que como resultado final traz um código dessa informação, mas na verdade, tecnicamente ele é o QR Code, arremete a um link de internet do nosso servidor. Na hora que entra no nosso servidor, ele dá a referência da imagem que você acessou no celular. Como resposta de ir ao nosso site com esse código, você é direcionado para o Flickr nessa imagem. No caso desta aplicação, o que ele faz? Ela fica procurando no servidor nosso se alguém teve acesso a alguma imagem. Se alguém teve acesso a alguma imagem e que é comprovado que é uma nova interação, aí a aplicação procura onde que essa imagem está dentro da projeção, e aí ele cria o zoom. Então, na verdade, através de um link, acaba criando uma interação direta em 2 dispositivos, um que seria a projeção e outro o celular. Bom, o resultado final da projeção em si foi uma decisão nossa, da mesma forma que foi uma decisão nossa da edição de conteúdos. O conteúdo em si mesmo não foram nós que produzimos, mas que sim foi produzido a edição, a seleção e o verbete. Se pensar que quando você fala em estética de dados, não só você está falando em meta-obra, em intertextualidade, mas você está falando em estética de padrões. Né? São os padrões que produzem os desvios. Não tem como, no campo da cultura digital, você falar... Você estabelece o padrão, assim, eu quero que as fotos sejam recortadas 6 vezes e com filtros dessa cor. É isso que vai permitir que o programa enlouqueça e faça o recorte
pegue um pedacinho do olho do ET aqui, outra carinha aqui, eventualmente repetir, e esse recorte é um recorte programado, mas ele precisa estar padronizado dentro de determinados parâmetros. E é dentro desses parâmetros que os desvios vão acontecer. Aliás, que a gente fica atrás de provocar os desvio. Desvios. Exatamente. Né? Eu acho que talvez essa que é a grande esfera de tensão entre a arte digital e a desenvolvimento de software para produção massiva, é que enquanto todo mundo está na estética do banco de dados, ela é implacável. Acho que hoje em dia é quem trabalha ou quem não trabalha com questões estéticas. Isso até porque a estratégia é editorial sempre. Agora, você tem toda uma turma procurando parâmetros capazes de, pelo menos, prever a possibilidade do desvio e contornar. E toda uma outra turma tentando entender como que o desvio vai ser o processo de trabalho. O processo de trabalho num projeto como esse, é super braçal, extenuante, na medida em que tem a questão do generativo, que se bate com a matéria do software, e organizar um banco de dados, que é pensar dentro de uma lógica que não é humana. Né? Os humanos não pensam hierarquicamente. E os bancos de dados, é por isso que a internet é tão cartesiana, eles dependem de uma visão de mundo absolutamente hierárquica. É isso que vai agilizar o processo de busca, enfim, a economia das tags, toda uma estratégia, né, que vem por trás e que é super extenuante e muito trabalhosa de fazer. Né? Assim, isso tudo já é obsoleto pelo princípio. Né? O design caminha para um cinema sensível, onde você vai as interfaces gestuais, né? Não gosto de ficar clicando, apontando o celular, porque em alguma hora a informática e o homem vão ter que confluir, né? Organizar um banco de dados é difícil porque não corresponde à natureza humana pensar assim. Pensar, né? Para quem já leu Borges sabe, né? Pensar é abstrair. E o banco de dados é o contrário. Pensar é racionalizar, padronizar e prever. Um QR Code pode armazenar até 3 megas de informação. Isso é um vídeo de cerca de 2 minutos e meio, 3 minutos que vocês veem no YouTube. A quantidade de informação que um e o outro têm capacidade de armazenar é totalmente diferente. O QR Code também é muito mais versátil. Pode projetado, você lê, pode ser impresso em camiseta, pode ser impresso em etiqueta, pode ser impresso no que você imaginar, ele adere às superfícies e mantém a informação. Ele é usado, tem 3 funções. Ele pode embutir uma URL, um endereço online, que é o que a gente está usando aqui. Ele pode ter um número de telefone associado, ele pode ter um cartão de visita ou um texto. Ele tem áudio, quando você amplia a imagem, ele começa a puxar os sons de máquinas eletrônicas de telecomunicação, barulhos de rede. A gente optou de fato não ter uma trilha, até porque o filme não é, como ele não é linear, trabalhar com ideia de trilha ia ser sempre criar a ilusão de um loop que ele não tem, ele não lupa muito. Aí poder ter no seu celular as informações daquilo que você está vendo. Né? Tem N vezes o cinema quer saber que música é aquele. Eu acho que também o projeto responde muito a inquietações que são virtualidades do agora, né? Tudo parece tão possível que você começa a querer tudo.